Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje nós vamos demonstrar como você pode fazer a regulação de carga e de linha em suas fontes projetadas, seja um conversor DC-DC ou uma fonte linear, um conteúdo bem útil para você que trabalha com eletrônica e desenvolvimento de fontes diversas. Like de sempre, inscrição no canal. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, acesse raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Na sua compra, utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Estão prontos para mais um vídeo? Vamos nessa então. Segura aí! Eu falei sobre regulação de linha e de carga em fontes de alimentação nesse artigo aqui da revista eletrônica WR. Você já assinou? Tá demais a revista, ela está em formato PDF e você pode ter acesso a todas as edições já desenvolvidas. O link também está na descrição para você fazer a sua assinatura. Todo mês tem edição nova com artigos sensacionais para você. E esse artigo aqui foi da edição de julho de 2022, edição de número 20. Eu apresentei a metodologia para você fazer a regulação de linha e de carga e as equações são essas. Basicamente, na regulação de carga, eu aplico a carga máxima prevista para o meu projeto e aplico essa equação aqui, que é a tensão lida na saída sem carga, menos a tensão com carga dividido pela tensão sem carga, vezes 100 para termos em percentual o valor. E da mesma forma de linha, eu vou fazer uma variação de tensão de entrada. Então, se eu projetei essa fonte para ter uma variação de 10 a 30 volts, por exemplo, eu vou medir a saída com a tensão máxima e vou registrar aqui, em Vmax. Depois eu meço a saída com a tensão mínima e registro aqui. Substituo nesta equação que a tensão de saída máxima, ou seja, quando eu tenho uma entrada de tensão máxima, menos a tensão de saída mínima, quando eu tenho uma entrada de tensão mínima, dividido pela tensão máxima, ou seja, que eu medi na saída, vezes 100 para termos em 100%. Eu tenho esse percentual de variação, essa é a regulação de linha. Na regulação de linha, eu utilizo a minha carga máxima. Então, se eu projetei a fonte para 1 ampere, eu vou estar drenando 1 ampere da fonte neste teste. Eu vou confirmar, então, na prática, utilizando um conversor DC-DC, e nós temos aqui uma tabela que eu vou utilizar para preencher os dados. Aqui a regulação de carga, eu já coloquei a equação de acordo com o artigo, e aqui a regulação de linha. Perceba que se eu medir sem carga, por exemplo, eu projetei a fonte para uma saída de 10 volts, e medir sem carga, com carga depois, para, por exemplo, resultar em 5 volts, dá 50%. Ou seja, é uma fonte péssima, pois com carga nós queremos o mais próximo do 10 possível. Então, o ideal seria o quê? 10 volts também para ter 0%. Mas na prática não existe isso, não existem fontes perfeitas assim. Então poderei ter, por exemplo, 9,998 e me dá uma regulação de carga 0,02%. Este conversor é para 100 mA, por isso que eu já deixei aqui 100 mA para representar a nossa carga. E na regulação de linha, projetei também para ter uma entrada máxima de 22 volts e mínima de 12. Então estaremos drenando 100 mA nestas condições. Aí eu aplico a medida, eu vou anotar aqui, e da mesma forma para o 12. Então, por exemplo, se a fonte deverá ter uma saída de 5 volts, e eu meço 5,1 com 22 e Vin com 12 volts dá 4,8, eu tenho 5,88 de regulação de linha. Não é uma regulação muito boa, é o ideal que esse valor seja o mais próximo de zero também. Então, o ideal, projetei para 5 volts a fonte, eu devo ter 5 volts em toda a faixa aí, tanto na máxima quanto nas tensões intermediárias até a mínima, para ter 0%. Então é isso que nós vamos fazer, ir para a bancada e preencher essa tabela aqui na prática. Venha comigo! O setup já está pronto, aqui está a fonte de bancada que eu vou utilizar para variar essa tensão de entrada, de 12 até os 22 volts. Vamos começar em 12 volts para fazer a regulação de carga.
Aqui eu tenho a minha carga eletrônica, da qual vamos drenar a corrente da fonte, e aqui eu coloquei o multímetro de bancada Keithley DMM6500 que a Raiza nos emprestou para trazer conteúdos como este para você, tá certo? Eu tenho aqui um conversor DC-DC que eu projetei, está em desenvolvimento para um projeto aqui na empresa, que utiliza o MC34063. Então, como dito, 100 mA de corrente e a saída é 5 volts. E precisa suportar entradas de 12 a 22 volts. Então vamos observar como se comporta esse conversor DC-DC nestas condições. Eu vou liberar a saída da fonte de entrada aqui com 12 volts. Então a fonte principal está já alimentando com 12 volts o meu circuito. E aí está a carga eletrônica, já está, aliás, eu vou configurar aqui para 100 mV previamente. E estamos medindo 5,75 volts sem carga na saída. Veja que este multímetro, ele tem aí 6,5 dígitos de precisão. É um equipamento excelente para fazer esse tipo de análise. O que é legal é que ele é touch e além disso ele ainda nos permite visualizar de forma gráfica aqui o aspecto da tensão medida. Eu consigo ver variações ao longo de bastante tempo em que vai transcorrendo aqui as medidas do equipamento. Então eu posso anotar aqui em torno de 5,75 volts sem carga. Na realidade eu projetei esse conversor DC-DC para ter essa tensão um pouco acima dos 5 volts, em torno de 5,7 volts. Então, por isso que você está vendo esse valor um pouco mais alto. Aqui no computador eu vou preencher sem carga 5,75. Agora nós vamos drenar a corrente ligando a carga eletrônica aqui. Perceba que eu estou com 100 mA sendo drenados da minha fonte e o voltímetro aqui do Keithley está medindo 5,6899, podemos dizer. Então vamos anotar 5,6899 e o que me dá aí uma regulação de carga de 1,045%, que não é nada mal para um circuito que está sendo desenvolvido e está na protoboard ainda por cima. Então, está satisfatório este resultado para a nossa análise prévia do circuito. Agora vamos manter a carga do jeito que está, vamos continuar fazendo a medida aqui, e eu já posso inclusive anotar aqui o valor medido de 5,6899 volts para VIN 12 volts e out de 100 mA, pois já estamos com estas condições em andamento. Agora eu vou variar a tensão de entrada aqui da minha fonte até os 22 volts e vou anotar esse último parâmetro. Já que estamos falando em medidas aqui, eu aproveito para anunciar a todos que estamos com o curso Medidores de Energia Iniciantes 1 na promoção. Você sabia disso? É o curso mais recente aqui que lançamos. O link está na descrição. Eu peço que você veja o link. Já está com desconto aplicado, 50% de desconto, acesso vitalício, certificado de conclusão e você vai se surpreender com o conteúdo, vai aprender bastante sobre medidores de energia, hein? Dê uma conferida no conteúdo e invista nesse conhecimento. Vamos variar aqui, 13 volts, você observa aí pouca variação de tensão, isso é muito legal, eu consigo uma faixa aí de entrada bem bacana no meu projeto. Então agora estamos com 17 volts, subiu um pouquinho ali, já está chegando em 5,7 volts de saída e continuamos com 100 mA de corrente de saída. Vamos chegar até os 22, 20 volts, 21, 22 volts, que é a tensão máxima nós temos 5,702 volts. Eu vou anotar estas três casas. Então aqui no computador, VIN 22 volts, 5,702, me resulta em uma regulação de linha de 0,21%. Está muito bom para este projeto aqui que está em desenvolvimento. Novamente, saliento isso para você.
Então está com uma regulação de linha bem baixa, próxima de zero, podemos dizer, uma regulação de carga aí não tão ruim assim, 1,04% para este circuito simples é bastante aceitável. Podemos fazer no futuro esse mesmo teste com uma fonte linear, utilizando um 7805, por exemplo, ou um LM317. Se você tem interesse em ver esse vídeo, já deixe o seu like para eu saber se você quer mesmo esse conteúdo e deixe no comentário aqui embaixo. Assim eu saberei, podemos produzir no futuro algo assim. Esse foi o vídeo de hoje, parceria com a Raiza. E encerramos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Continue acompanhando o nosso canal, tem amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bons projetos, aquele abraço e até o próximo vídeo.